muito desafiador. Cansaço. Cansa muito. Em uma palavra, cansaço. A gente vive na cultura do desempenho. Sempre vai ter um pastor mais relevante, sempre vai ter uma igreja mais estruturada, sempre vai ter uma mensagem mais sensacional. Então, se você tiver refém do desempenho, você vai se cansar, porque você sempre vai ficar atrás das novidades. E um pastor, ele não precisa ir atrás das novidades. Ele é chamado para ser fiel à palavra. Sim. O meu chamado principal não é agradar as pessoas. É ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Sim, não. Exatamente. É ser fiel àquilo que eu recebi do Senhor. Então, hoje, com as redes sociais... Hoje, com as redes sociais, a gente tem isso aumentou muito, sabe? Essa cultura do cansaço. Eu vejo líderes cansados porque, na maioria das vezes, eles estão se comparando. Isso acontece em toda a área, né? Com empresário acontece Total. isso. Com casamento, com a nossa vida. A gente vê o amigo... A grama do vizinho sempre mais sempre verde. É melhor, é né? mais verde do que a minha. Eu não sei os desafios que aquele cara tá passando, então eu olho pra vida dele e eu acho que é só status. Isso. E não é. Então eu acho que hoje o maior desafio é esse, é o cansaço. A gente tem que dar conta de muitas coisas que na verdade não são demandas reais, elas não são para nós. O que é um trabalho de um pastor? Assim, a grosso modo, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, possa entender. A grosso modo, um pastor ele tem 3 funções. Ele é responsável por estar diante de Deus, então ele tem que orar, tem que ter vida de oração. Ele tem que conhecer a palavra, então ele tem que ter tempo para meditar nas escrituras, e ele tem que visitar as pessoas. Ele tem que ter tempo com as pessoas. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor tem que gostar de pessoas. Ah, mas eu gosto da palavra, mas eu não gosto de pessoas. Então você não pode ser pastor. Porque um pastor ele tem cheiro de ovelha. A casa dele, pessoas frequentam, o carro dele tá lotado de pessoas que andam o tempo todo. Ele, em todo o tempo, ele vai no hospital, ele vai no presídio, ele vai no velório, ele vai no aniversário, ele faz um casamento. Então, a vida de um pastor ela é muito dinâmica. Você imagina, pega tudo isso, muitas vezes eu estou vivendo o tempo inteiro pro outro, e às vezes, quando chega dentro da minha casa, eu tô só o bagaço, eu não consigo dar o melhor pra minha família. É a mesma coisa que acontece com o empresário. Total. Eu tô falando alguma coisa, novidade aqui pra você? Não. É a mesma coisa, entendeu? Você tem que entregar... Um adento a mais, que tem que se espiritualizar o tempo todo. Ler a palavra, orar o tempo todo, jejuar. O empresário sofre a opressão de ser empresário, com um pouco menos de responsabilidade de estar no lado espiritual. E eu creio assim, Thiago. Eu não sei se você já tinha visto por essa forma, mas eu acredito o seguinte, você como empresário, você pode pastorear o seu time, Sim. a sua equipe. Você pode colocar lá um tempo de oração, você percebe quando eles não estão bem, então você vai fazer uma ação ali, intervenção. Ei, por que você tá assim? Você tá triste? Tal, por que não comeu direito? Tô percebendo que você tá preocupado. Então, se a gente pegar aquilo que a gente aprendeu com Deus e trouxer para dentro da nossa empresa também, dos nossos negócios, isso também funciona. Porque cada crente, ele tem uma esfera de influência. Ele tem um chamado de Deus para fazer a diferença onde Deus plantou ele. Eu já vi pessoas que têm essa crise. Eu não quero... eu acho que eu não estou servindo a Deus, eu não estou fazendo nada porque eu não estou no ministério. Mas você pode fazer do seu negócio um ministério. Sim. Aonde você está, você deve impactar. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa passagem aí de Mateus, ela poderia ser melhor traduzida por indo pregai o evangelho a toda criatura. Porque o id que Jesus fala, ele é o linear da língua grega. Então seria melhor traduzido por indo pregai. Ou seja, indo no mercado, indo no ônibus, indo às compras, indo à escola. Onde você for, meu irmão, vai pregando o evangelho. Então eu acredito muito nisso. Que Deus nos dá essas capacidades e a gente vai utilizando elas dentro das nossas esferas de influência. Existem muitas esferas de influência. Os negócios, a saúde, a educação, as mídias sociais. Muitas esferas de influência onde a gente deve levar a palavra. Então por isso que eu falo que nesse aspecto não é diferente. Todo mundo hoje que está vivendo nessa cultura que a gente está vivendo, do entretenimento, do mundo líquido, das coisas que se transformam, né? As pessoas procurando sempre uma mensagem que agrada,
As pessoas estão sempre procurando, de certa forma, querendo ou não, ali, recompensa rápida, retorno rápido. Era a próxima pergunta, o irmão já vai entrando. Sim. O que a igreja mudou e como os líderes evangélicos precisam se adaptar a esse novo tempo que estamos vivendo? É isso que eu tô te falando, né? As mudanças, elas são necessárias. Mas Deus... Eu vi agora, foi bastante... Como é que diz o nome? Poxa... Teve muita repercussão. Sim. Repercutiu muito. Aquele pastor que fez um carnaval pra... Não sei se é uma clínica de reabilitação. E passou, Esse eu não vi, não. e passou o período do carnaval pulando e jogando farinha no povo, jogando carro-pipa e fez um carnaval Olha aí. para meio mundo de cracudo, de usuário de droga que está internado na clínica de reabilitação. É necessário ir a esse ponto para pregar o evangelho, para segurar pessoas dessa maneira? Eu acredito que não. Os métodos mudam, mas os princípios são imutáveis. Existe uma coisa que Deus não negocia. Deus não negocia a originalidade da mensagem. A mensagem ela não pode ser mudada para agradar. Às vezes você pode mudar o formato, né? A embalagem. Por exemplo, o Legendários é uma embalagem. Sim. Né? A gente coloca dentro de uma embalagem que chama a atenção, que é atrativo. Mas a gente precisa tomar cuidado com essas mudanças. Eu não acredito que isso vá trazer maturidade para as pessoas. E Jesus ele vem buscar uma igreja madura, ele não vem buscar uma igreja menina. Eu digo sempre que nós vivemos num tempo em que o evangelho ele se tornou, a mensagem ela se tornou genérica. Por quê? Porque ela é mais barata do que a convencional e faz o mesmo efeito. E a cruz de Jesus, muitos pregadores tornaram ela uma cruz ortopédica, porque ela vai se ajustando às necessidades das pessoas, entendeu? Ou seja, nessa de atrair novos fiéis, as pessoas fazem de tudo. Mas nós vamos prestar contas diante do juiz de toda a terra. É muito pesado ser responsável por uma alma. É isso aí. Isso é muito sério. Muito. Então a gente não pode negociar os princípios. Agora, claro, a gente também não pode fazer uma igreja para o século passado. Então, assim, eu acredito que é válido luzes, é válido fumaça, é válido uma parede preta, porque até pela neurociência você se concentra mais em quem está ministrando a palavra, porque tira as distrações do ambiente. Mas eu confesso a você que hoje, por ver tanta explosão desse movimento de neo-churches, novas igrejas, novos movimentos, gente, a minha alma é assembleana. Então, assim, pra mim, tem coisa que não vai, entendeu? Não me alimenta. Eu até entendo a nova geração, mas não me alimenta. E, assim, a gente vai ver o resultado disso daqui a 10 anos. Porque, sabe o que está acontecendo? É a primeira vez na história da humanidade que as pessoas estão ficando mais burras. Não sou eu que estou falando isso. Infelizmente, a geração está muito pra trás. A neurociência, ela mostra isso. As pessoas, elas emburreceram. Os jovens estão mais burros do que os pais. O Brasil, ele tem uma média de 9 horas de permanência nas redes sociais, meu amigo. Deus. Então, antigamente, o que eu fazia? Eu ia ler. A gente ia ler a palavra, a gente ia ler livro, estudar. Entendeu? A gente ia dobrar o joelho no chão, atrás das cadeiras da igreja, a gente ia para um coral ensaiar 1 ou 2 horas. Hoje os jovens estão no TikTok, estão no Google, tudo é mais fácil. Tudo se tornou muito mecânico e muito rápido, é muito instantâneo. Então a gente precisa ter um cuidado a forma como a gente faz igreja. Eu sempre procuro esse equilíbrio, tá? Acho que você nunca foi no culto nosso lá, ou já foi, não sei. Na sua igreja, ainda não. Eu já participei não de cultos, mas de eventos que acontecem na comunidade da família. Perfeito. A comunidade da família semelhante e ao a SEM culto. são muito parecidas, né? É semelhante ao culto. Sim. Eu, particularmente, por ser da congregação cristã, quando eu ando em um ambiente que a igreja é preta, eu estranho. Eu fico perguntando, por que isso é tudo preto? Se lá é tudo branco e o Espírito Santo desce e fala com o povo do mesmo jeito, Sim. por que tem que ficar preto? Eu fico com essa... Então, o porquê do preto, né? Do fundo, o background ali preto, tudo. Justamente por isso. Porque você acaba deixando o foco da concentração... Perdão, tirei aqui no microfone. Vê aí se tá legal. Tudo ok, tudo ok.
Beleza, Elvis? Você acaba tirando, você tira as distrações e você coloca o foco em quem tá ministrando, em quem tá palestrando, em quem tá cantando. Então, assim, eu tô falando a minha perspectiva, tá? Se outros ministérios têm outras funções, aí eu não sei, mas a minha perspectiva é essa. Você dá foco ali para o mensageiro, para quem tá trazendo a mensagem, para quem tá cantando e para quem tá pregando. Então, por isso do preto, por isso da luz, a luz cênica sobre a pessoa. Porque a ideia é que você tá no anfiteatro. E a ideia é que a mensagem ali é a coisa mais principal. Não é pra você ficar viajando, olhando pra cortina, entendeu? Para o carpete, para os fios que tá desencapado na parede, nada disso. É só para trazer mais foco e mais uma apresentação melhor ali. Então, basicamente, é por isso que a gente utiliza hoje, né, as igrejas de parede preta aí. Agora ficaram felizes com a minha explicação, defendendo as paredes pretas. Aquela igreja da cidade, pastor Joseph, alguma coisa assim. Eu não fui, eu acho que foi culto, não sei, algum evento para homens quem teve lá. Ah, legal. Quando eu olhei assim, tudo preto, Assustou, meu irmão, né? por que disso? Aí lá na comunidade da família, pastor Marco, tem muitos eventos, jovens empreendedores, muitos eventos acontecem lá. Sim. Aí eu vou de vez em quando. Mas eu olho assim, trago pra cá, pra minha realidade é totalmente diferente. Sim, sim.